Olá, estamos chegando para o nosso programa Espaço Livre. E hoje a gente recebe aqui no estúdio da TV Erechim uma visita bem especial. Uma pessoa super produtiva, talentosa e preocupada com o desenvolvimento de outras pessoas, muitas que ela nem conhece. É assim, né, Cris Cantelli? É assim mesmo. Obrigada pelo convite, Sandra. É um prazer a gente estar aqui conversando um pouquinho com vocês. O prazer é todo nosso. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho do teu trabalho, da questão de palestras. Como é que tu desenvolve todo o teu trabalho? Porque não é só palestras, existem outros agregados. Tem. Então, eu sou fisioterapeuta de formação. Eu atuo há mais de 17 anos já. E eu passei a me especializar numa ciência chamada ergonomia. Ergonomia é a ciência que estuda a adaptação do trabalho ao homem. Então, nós passamos a estudar de que forma o trabalho pode se adequar às nossas necessidades. Só que com o passar dos anos foram surgindo outras demandas. Então, eu passei a focar na felicidade no trabalho e na felicidade de uma maneira geral. Porque hoje a gente vê que as pessoas estão sempre buscando algo a mais, estão sempre buscando se desenvolver, e então eu passei a ir por esse viés. Então eu fiz um fellow nos Estados Unidos nessa área, me desenvolvi também na área de coaching, desenvolvimento pessoal, e eu atuo realmente para impulsionar as pessoas na sua essência, para que elas trabalhem melhor, produzam mais, sejam mais confiantes e possam atuar no mercado de uma maneira mais feliz, verdadeiramente feliz. É verdade, e o que a gente busca sempre é estar realizado nas nossas profissões. Mas a gente já está chegando aí na metade do ano. O primeiro semestre já está praticamente encerrado. E a partir de agora as pessoas começam a traçar os novos desafios para esse segundo semestre, que promete ser desafiador. Porém, tem um grupo de pessoas que ainda tem muitas dúvidas do que fazer, se vai mudar de emprego, se vai continuar no mesmo emprego, se vai fazer uma especialização. Como é que a gente consegue traçar um perfil e um cenário melhor para esse segundo semestre? Então, é muito importante quando nós pensamos em nos programarmos, mesmo se for assim, semestralmente, ou se for a cada mês, ou até mesmo a cada semana, a cada dia, é importante nós termos uma clareza daquilo que a gente realmente quer. Então, eu sempre falo que nós temos alguns pilares da nossa vida de uma maneira geral. Então, nós temos o nosso pilar, a nossa persona, digamos assim, a nossa persona que trabalha, profissional, a nossa persona como mulheres, como mães, como profissionais, nós temos nossas relações sociais. Então, é importante que a gente tenha essa clareza, onde eu estou, aonde eu quero chegar. Então, isso são questões assim, muito importantes quando a gente pensa no desenvolvimento de metas. Porque se você pensa em planejar algo sem saber o que você quer, eu quero chegar em janeiro, eu quero viajar. Vamos fazer uma meta assim, né? Bom, ok, essa é a minha meta. Então, a clareza, ela entra assim, o que eu quero é isso. Bom, o que eu preciso fazer para chegar até aqui, até esse meu objetivo, é onde a gente começa a traçar o planejamento de execução dessas metas. Então, como a gente falou, os exemplos que você falou, né? Trocar de emprego. Bom, isso é uma coisa que eu vejo muito no meu dia a dia. Online eu recebo muitas pessoas me dizendo, Cristiane, eu estou insegura, não sei se eu saio daqui ou se eu vou para outro lugar. Então, toda mudança, Sandra, ela precisa que a gente saia da nossa zona de conforto. Que não é fácil. Não é fácil, porque às vezes nós nos deixamos levar por medo, por insegurança, pelo e se eu fizer isso, né? Onde vai repercutir? Então, por isso a questão da clareza, né? Então, se eu optar por isso, porque toda nossa escolha a gente tem perdas, né? Eu vou escolher uma coisa, eu vou perder outra. Né? Faz parte, mas o que eu vou ganhar, o que eu vou perder, até onde eu posso chegar, a gente precisa ter clareza do tipo de impacto que isso vai nos trazer. Então eu sempre falo para os meus coaches, para os meus clientes, nas minhas mentorias a gente atende pessoas do Brasil inteiro. Então, por exemplo, escreva a sua meta e pondere.
né? O que eu vou ganhar, o que eu vou perder. Porque quando a gente escreve, o nosso cérebro ele realiza aquilo de uma outra maneira. Então, sempre quando a gente coloca no papel... É como fazer uma receita de bolo. Isso! Às vezes você vê, né? Às vezes está passando alguém falando, dá um print, mas você às vezes tem que escrever para aquilo, né? Então, com o nosso cérebro funciona a mesma coisa. Todo o nosso hábito... uma coisa que eu sempre falo também, Sandra, às vezes as pessoas, elas não conseguem olhar o lado bom das coisas. Então, às vezes você está num turbilhão de coisas, assim, o semestre não vai ser fácil, as coisas estão difíceis, mas a gente tem que passar a usar lentes nos nossos olhos com uma visão um pouquinho mais otimista. Sabe, tem vários estudos que falam que pessoas otimistas são pessoas mais felizes, são pessoas com mais satisfação, são pessoas que vivem melhor. Então, nós temos o hábito, muitas vezes, de achar tudo ruim, tudo difícil, né? Por quê? Porque nós precisamos sair da nossa zona de conforto para enxergar as coisas de outra maneira. Sim. Então, isso é importante, né? Então, a clareza para que a gente entenda a meta, veja aonde, em que a gente precisa sair da nossa zona de conforto para alcançar, então, aquele objetivo que a gente quer. E esse medo que a gente estava falando, medo das perdas que a gente acaba tendo às vezes em uma mudança. Muitas vezes você precisa perder hoje para ganhar lá na frente. Por exemplo, trocar de um emprego, mas ir para um outro emprego, muitas vezes com um salário igual, mas que você tem condições de crescer na profissão ali dentro. Sim. Isso tudo também tem que ser pesado, que ali tu vai ter essa oportunidade de estudar, de se qualificar e ter um rendimento maior lá na frente. Lá na frente, com certeza. Esse é um peso que ele interfere muito na nossa decisão. Existe uma coisa que nós estudamos no trabalho que se chama a pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow é a pirâmide das nossas necessidades. Sim. Então, na base da pirâmide, tá aquelas necessidades básicas. O comer, se alimentar, o se vestir, a segurança. E à medida que a gente consegue isso, a gente vai alçando bases diferentes na nossa pirâmide. Entre elas, por exemplo, a questão da gente se sentir reconhecido no nosso trabalho. A questão de você ter um reconhecimento no seu trabalho. Então, às vezes as pessoas me dizem, eu ganho bem, mas eu não estou feliz. Eu até ganho bem, Cristiane, mas meu chefe não me diz um obrigado, eu não sinto que um dos sentimentos que as pessoas mais têm é assim, de se sentir fazendo parte do processo. Então, não adianta, assim, aí as pessoas começam a estar atentas a outras oportunidades. E muitas vezes algumas empresas perdem talentos, não pela questão do dinheiro ou pela questão de cargos e salários, mas sim pela falta de expectativa em atender, em reconhecer, em dizer o quanto aquela pessoa é importante para a equipe, o quanto ela faz a diferença lá fora. Então, nossa, eu vejo muita gente com essa insatisfação. E aí sim começa a pensar, e se eu trocar de emprego? E realmente, se eu tiver outro trabalho? E se eu trabalhar em casa? Né? Hoje tem o boom da internet, todo mundo quer trabalhar em casa. Eu estou no mundo digital desde 2017, 2 anos e pouquinho já. Não é fácil, viu, gente? Tem que trabalhar igual, do mesmo jeito, e muito. Então, eu disse que eu tenho minha vida de trabalho no mundo real e tenho minha vida de trabalho no mundo virtual. E aí é anúncio de Facebook, AdWords. Então, as pessoas têm uma ideia errada dessa questão também de mundo digital. Então, isso é importante. Quando que a gente tem essa visão? Quando a gente tem clareza. Quando você conversa com uma pessoa que já está fazendo isso, e a pessoa já vai te dizer, olha, cuidado, não é bem assim, vendem uma coisa, mas é outra. E você começa a pontuar o que você vai ganhar e o que você vai perder para você tomar a melhor decisão. Então, isso são questões importantes. É verdade. Cris, um problema que acontece, eu acho, em muitas empresas, quando as equipes são grandes. Tá. As pessoas acabam gerando entre si mesma uma concorrência. Uma querendo ultrapassar o trabalho da outra, sendo que as duas são importantes para a função. De que forma o gestor vai conseguir melhorar esse ambiente e mostrar para aquelas duas pessoas que os dois trabalhos são importantes e que não é necessário gerar essa concorrência. Essa é uma coisa que a gente vê muito, e a gente vê, assim, muitas pessoas que sofrem com isso, assim,
que sofrem mesmo, sofrem porque não sabem como lidar, porque se sentem deixadas de lado. Então, assim, uma das coisas que eu penso que é importante para os gestores e que a gente sempre indica é fazer um trabalho com as pessoas de gestão emocional. Porque uma coisa é o seguinte, Sandra, é a questão da inteligência técnica. Então, a gente vê muitas pessoas com muita inteligência técnica, que dominam um assunto, mas com quase nenhuma inteligência emocional. Em 1995, o Daniel Goleman, ele escreveu o livro Inteligência Emocional. Eu já tive aulas com ele online. Ele é sensacional, assim, é uma coisa que ele fala há 2 décadas já. Mas agora isso está tão evidente que a gente vê tantos talentos técnicos, mas que não conseguem se relacionar com as pessoas. Tem dificuldade em se relacionar, tem dificuldade em entender. Então, assim, eu penso que o gestor é importante, assim, ele dar o feedback. As pessoas precisam do feedback. Isso é uma questão super importante. As pessoas às vezes têm medo do feedback, mas o feedback ele é importante. Quando os trabalhadores em si, sejam de qualquer área, pode ser da área administrativa ou até da área fabril, se eles não sabem como eles estão indo no trabalho, eles vão viver com aquele sentimento de medo. Será que eu estou fazendo bem? Será que eu fiz bem feito? Sempre inseguro. Sempre inseguro. Aí começa a ficar com insegurança, aí começa a gerar estresse, aí começa a ter dor. Então, é toda é um círculo, assim, sabe? Uma coisa leva a outra. Então, essa questão do feedback para o gestor é importante. Trabalhar a questão da gestão emocional da sua equipe, sabe? Tem muito gestor que a gente vê que coloca medo, terrorismo, sabe? As pessoas assusta só de olhar. Aí as pessoas têm bloqueios criativos, não produz, sabe? Então, existe hoje uma nova filosofia de administração. A gente vê muito isso dentro do que se fala da felicidade no trabalho. E uma coisa que eu penso que se eu tivesse uma empresa, eu faria, sempre falar para a sua equipe. Todo dia antes de começar o trabalho, isso é uma dica assim que eu acho super interessante, falar para a sua equipe escrever, porque tem essa questão do escrever, 3 coisas pelas quais elas são gratas no começo do seu dia. Se você não tem uma equipe, mas quer fazer isso assim, super funciona, que é a gente começar a desenvolver o sentimento da gratidão. O sentimento da gratidão é um sentimento poderoso para a gente trabalhar essas questões de inteligência emocional. Quando a gente está grato, a gente não consegue ser infeliz. Quando a gente se sente grato, a gente não consegue desenvolver sentimentos ruins, porque são antagonistas. Então, quando você está grata, você automaticamente tem emoções positivas e busca com mais facilidade a sua felicidade. Eu acho que muitas pessoas estão se identificando com essa frase. Eu acho que sim. É bem poderosa tudo isso. É bem poderosa. Pois é, agora, chegando aí no segundo semestre, surge um monte de desafios. Quem está estudando é um semestre novo que inicia, é uma rotina diferente, às vezes até um exercício na academia diferente, alimentação que você precisa adequar. São muitos fatores que fazem você ser quem você é. De que forma a gente pode investir melhor para se tornar esse ser humano melhor, esse profissional mais qualificado, para que a gente também possa ser espelho para outras pessoas? Olha que pergunta legal, é isso aí. Olha, eu acho, Sandra, que primeira coisa é você definir quais são os seus papéis. Quais são os seus papéis na sua vida? Então, assim, como é que você tem desenvolvido os seus papéis relacionados aos seus pilares? Vamos lá, vou explicar melhor. Então, por exemplo, como pessoa, o que você precisa melhorar? Né? Porque às vezes a gente se preocupa com a aparência, se preocupa com... Mas assim, internamente, como é que estão os seus sentimentos? Então, todo início de semestre, eu faço uma autoanálise de mim mesma. Então, assim, como é que eu estou? Será que eu estou bem? Eu estou de bem comigo mesma? Eu estou me sentindo bem? Eu estou produtiva? Eu me dei conta, no início do ano passado, que eu quase eu não conseguia descansar, eu estava sempre cansada, cansada. Então eu comecei a analisar. Então eu estava tomando pouca água,
eu estava, um dos pilares fundamentais para mim por exemplo, eu frequentar a igreja. Eu estava indo um pouco na igreja, eu estava me relacionando um pouco com algumas pessoas da minha família, isso estava me machucando. Então eu estava me tornando uma pessoa amarga. E, consequentemente, se a gente está amargo, a gente passa a ser menos produtivo, menos bem-humorado. Influencia em tudo. Então, assim, eu comecei a fazer essa análise, e eu acho que sempre é bom a gente trazer exemplos nossos, né? E eu percebi que eu tinha que mudar alguns aspectos. Então, eu passei a traçar o fato de fazer um exercício físico, eu passei a tomar mais água, eu tenho a minha rotina espiritual, então eu vou na missa, eu busco estar fazendo a minha meditação diariamente. Então, assim, agora o semestre está começando. Quais são as áreas, de novo, que a gente precisa olhar? Então, começa assim, começa por você mesmo. O que você está precisando? Porque tem muita gente que fala assim, eu quero ser que nem a fulana, né? Eu quero... Mas assim, uma coisa que eu falo, você está olhando o palco ou você está olhando o bastidor? Porque uma coisa é o palco, né? Mas tudo que a pessoa fez para chegar até ali, né? Então, isso é importante, né? A gente observar, né? Então, assim, começa vendo qual que foi o bastidor, qual foi a história daquela pessoa. Eu tô aqui, será que eu consigo chegar até lá? O que eu preciso fazer? Então, olha para você, vê as suas necessidades, como é que estão as áreas da sua vida, os seus relacionamentos de amizade, que são um vínculo importante, seus relacionamentos com o seu companheiro, com a sua companheira, como é que tá isso, né? A gente vê muita gente hoje brigando, né? Então, assim, é importante que você se dê bem com a pessoa que você divide a sua vida, seu relacionamento com seus filhos, e aí você vai abrindo, né? A profissão, né? Como é que eu estou no meu trabalho? Eu tô bem, eu tô feliz, eu tô grata, eu tô plena com ele? Não tô. Então, que ações eu tenho que ter? Onde eu penso que é bom eu estar? Então, é importante a gente ter essa clareza, né? E não ter medo de sair da nossa zona de conforto. Vou te dar mais um exemplo. Verdade. Olha só, eu tô escrevendo meu livro. Eu não tenho tempo durante o dia, porque a minha rotina ela é muito agitada, assim. Eu viajo muito, eu trabalho muito. Quando eu não estou trabalhando no mundo real, eu estou no mundo virtual. Então, o que acontece, gente? Eu quero escrever o livro. E eu sempre dava desculpa que eu não tinha tempo. E eu tenho já a editora que está aguardando já o manuscrito, eu não conseguia terminar. Então, eu sempre achava uma desculpa. Não, porque hoje não dá. Não, estou com a agenda muito cheia. Vamos mais um ano. E ia. E eu cheguei num ponto que eu dizer, eu vou escrever, porque as pessoas, eu quero deixar esse legado, faz parte do meu propósito de vida. O que eu estou fazendo? Eu estou acordando, 5:30 da manhã, eu saí da minha zona de conforto, não preciso acordar essa hora, mas eu estou acordando às 5:30. É um desafio. É um desafio. Mas eu precisei sair da minha zona de conforto, então eu estou escrevendo. Então, assim, com exceção dos finais de semana, eu tenho acordado e tenho feito esse exercício de escrever o meu livro e está saindo. Então, é isso. É você ter uma clareza de onde você quer chegar e sair da sua zona de conforto, né? E ter uma meta clara, definida e os passos que você precisa chegar. Eu sei que parece difícil, né? Parece impossível, mas não é. Até você começar a fazer e dar o primeiro passo. Depois vai. O negócio é começar a ir pondo em prática um pouquinho de cada dia. Quando a gente vê, tá indo. Já foi, Cris, obrigada por ter vindo aqui no estúdio. Já acabou, assim. Eu falaria mais. Mas ela vai voltar, gente. Vou voltar. A Cris é aquele tipo de pessoa, e eu acho que as pessoas que estão assistindo essa entrevista e que a conhecem, sabem o que eu estou sentindo agora. É uma pessoa muito carinhosa, que a gente não quer largar mais. Eu quero que ela fique para sempre aqui. Então, obrigada por ter aceito o nosso convite. E as portas da TV sempre abertas para ti. Obrigada. Gratidão, gente. Gratidão a vocês. Eu desejo que todo mundo tenha um segundo semestre fantástico, né? A gente está aqui para ajudar, para compartilhar. Qualquer coisa é fácil encontrar a gente nas redes sociais. Aí a gente está sempre à disposição. Obrigada, Sandra, pela oportunidade de estar aqui, tá? Até a próxima. Tchau, tchau. Então tá, pessoal. Por hoje a gente fica por aqui. Até o próximo programa.